Neste vídeo eu vou revelar a dificuldade de aprender inglês. O porquê que a gente escuta uma coisa e não entende nada. Essas dificuldades, elas são reais e normais. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Ron Taylor, professor de inglês, tutor de inglês há mais de 30 anos e no meu início, na jornada de inglês, também tive essas dificuldades. Eu conseguia ler algumas palavras, mas não conseguia ouvi-las. Música, que eu adorava ouvir, eu pegava letras da música, tipo do Bruce Springsteen, e quando ele cantava, eu falava, ele está falando outra língua, não é a mesma coisa que está escrito aqui. Essas dificuldades a gente passa por falta de conhecimento, porque não é nos ensinado o inglês falado. E essas dificuldades a gente traz na nossa fala, a gente não consegue falar, a gente não consegue normalizar aquilo que está ouvindo, por não conhecer as regras do inglês falado. Os anos se passaram e eu fiz um curso online na faculdade de Cambridge sobre fonética e tudo mudou. Tudo mudou. Em 1998, eu fiz uma apostila chamada Fluency Practice e passei para os meus alunos. Eles tiveram os resultados maravilhosos. Mudaram a percepção, mudaram a compreensão do inglês, falaram melhor, pronunciavam melhor, entendiam quando falavam. E tudo isso foi muito rápido. Agora eu vou te revelar por que isso acontece quando você escuta em inglês e não entende. Às vezes a gente vê palavras que têm a IGH na palavra e a gente não tem noção que esse som também se repete em palavras que ele não contém essas letras, como night, IGH, fight, IGH, e smile, que não tem o IGH. Então são essas estruturas que você vai aprendendo consertando a pronúncia. Já nas letras A, AE, AY, AI e AE, você vai encontrar o mesmo som. Essa pronúncia é table, cake, play, rain, great. Você percebe que esse EI está aí sendo falado. E isso é com o treino de pegar essas fonéticas e trazer tudo para a sua fala, dando a estrutura que você vai entender bastante palavras que vai ter essa mesma pronúncia quando você começa a aprender esses times de vogais. Sem estudar esses times de vogais, você vai se sentir perdido, porque você não vai fazer essa ligação de uma palavra com a outra e entender que ela tem o mesmo som. Então você precisa fazer um treinamento de fonética, de regras ortográficas, urgente, para melhorar a sua fala e seu inglês. E as reduções que são usadas quando a gente escuta mer, é espelho em inglês, M-I-R-R-O-R, e se fala mer. São essas coisas que a gente precisa entender, porque o nosso ouvido vai ficar esperando algo que não vai vir. Palavras como 20, que é 20 em inglês, que se escreve T-H-E-N-T-Y, 20 é pronunciado Wednesday, é quarta-feira em inglês. Então são essas regras que a gente precisa aprender. E ainda existem as reduções, que trazem ainda muito mais dificuldade ao nosso ouvido. Se você ver palavra como I could have, você vai escutar o americano falando coulda, ou couldn't. I couldn't have, eu poderia ter tido. I couldn't go, eu poderia ter ido. E você vai ouvir muito mais palavras reduzidas, como in the, ser pronunciado como in. What do you como waria. What are you como waria. Então são sons que a gente precisa decorar, estruturas que a gente precisa estudar todos os dias. Sem essas estruturas a gente não vai entender com palavras simples. What does it? What is it? É rápido, é melhor de falar.
Você se sente mais à vontade falando assim do que falando palavra por palavra, que hoje é que o americano não faz. Você não vai escutar eles falando what are you? Você vai escutar eles falando why are you doing? Why you know? What do you? Why? E isso fica visível, fica simples e fica fácil quando você estuda as regras ortográficas. E a boa é que aqui no programa Consertando a Pronúncia, o estudo é baseado e focado nessas regras ortográficas, onde você vai ter todas essas estruturas para treinar o seu ouvido, treinar a sua fala, melhorar o seu inglês com resultados absolutamente rápidos. Você vai entender essa conexão de palavras uma na outra, reduções, word express, tudo que você precisa saber de regras ortográficas, as regras mais básicas possíveis para melhorar o seu inglês